Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Eu sou o Daniel Pacheco. E eu sou o Thiago Seiler Bittencourt. No vídeo de hoje a gente vai abordar a questão do procedimento de inventário. Quando ele pode ser extrajudicial, feito em cartório, quando ele tem que ser feito na justiça, se existe prazo para se abrir um processo de inventário, enfim, todos os passos do começo ao fim que a pessoa que tem um ente querido falecido deve seguir para levar a cabo o processo de inventário para a partilha dos bens que essa pessoa deixou. Então, Daniel, explica para nós, por favor, quando que o inventário pode ser feito em cartório e quando que ele tem que ser levado ao Poder Judiciário. Não, maravilha, Thiago. A gente tem que fazer uma pequena distinção aqui. O inventário, como se conhece tradicionalmente, ele é um procedimento jurídico, judicial, através de lei. Está lá no nosso Código Civil, Código de Processo Civil, qual é o caminho desse inventário. Mas nós temos também, isso é uma construção um pouco mais recente, a possibilidade do inventário ser extrajudicial, em cartório de notas, no tabelionato. E isso mudou tudo, mudou muito a questão da transmissão da herança no nosso país. Desburocratizou realmente, muito rápido, muito sério um inventário feito em cartório. Eu, particularmente, já fiz, Thiago, escritura de transmissão, escritura de partilha, em 45 dias. Para se ter uma ideia, né, daquilo que a gente escuta muito falar, o inventário é demorado, de fato, em algumas situações podem ser, mas pode também ser muito rápido. Mas vamos lá, quando é que o inventário vai poder ser feito em cartório? Ele vai poder ser feito em cartório quando nós tivermos alguns requisitos preenchidos. Quais são? A gente não pode ter briga entre os herdeiros, ou seja, discussão, litígio entre os herdeiros. Nós não podemos ter ali herdeiros menores de 18 anos, menores de idade, nem herdeiros incapazes. Então, quando nós tivermos, por consequência, um inventário amigável, todos maiores de idade e capazes, nós vamos tranquilamente levá-lo ao cartório. Caso contrário, o procedimento de inventário ainda vai ter que ser feito de forma judicial. Daniel, quando tu fala em inventário amigável, tu quer dizer em relação à forma de partilha dos bens, é isso? Quando não há divergência entre os herdeiros sobre quem recebe qual bem, como vai se dar a partilha. É isso? Perfeito, Thiago, exatamente isso. O inventário amigável é quando não há discussão sobre qual é o patrimônio que engloba o espólio, ou seja, quais são os bens daquele falecido. Não há nenhuma discussão sobre isso. Se sabe quais são os bens, aqueles são os bens, e também há consenso entre as partes de que aqueles bens vão ser divididos de forma igualitária, se assim for a composição dos herdeiros, né? Entre eles. Então, essa sim é a situação de um inventário amigável. A gente vai levá-lo no cartório. Se houver discussão, um dos herdeiros não quer desocupar o imóvel, exemplo, ou como acontece muito na Thiago, inventários principalmente envolvendo propriedades rurais, que não se acha registro, não se há registro, exemplo, do maquinário agrícola, dos semoventes, né, do rebanho. Enfim, são elementos que acabam dificultando a situação. Então, nesse caso, ainda que de forma amigável, às vezes a gente teria que optar pela via judicial. E aí é óbvio que essa opção vai ser feita com o advogado no caso concreto. Daniel, e um ponto que costuma assustar muito as pessoas na hora de fazer o inventário, né? As despesas, os custos envolvidos. Nos dá, em linhas gerais, uma noção de quais são esses custos? Verdade, Thiago. Os custos do inventário podem aí gerar grandes cifras, principalmente e evidentemente de acordo com o tamanho do patrimônio a ser inventariado. Sim. Mas vamos lá, vamos pegar um inventário em cartório, que acaba até sendo a praxe hoje em dia, né? Eu acho que hoje a gente tem uma divisão muito quase que igualitária entre inventários extrajudiciais e judiciais. Evidentemente, quando não houver a possibilidade, obrigatoriamente judicial. Mas, no inventário em cartório, esse que é muito mais rápido, a gente vai ter ali, a depender do estado que nós estivermos, o imposto sobre a transmissão destes bens, que é o chamado ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação, em alguns casos apenas ITCD, né, como gostam de falar. Nós vamos ter aqui as custas com o cartório, propriamente dito, que é as custas da escritura, propriamente dita, que é para a expedição dos formais de partilha. Então, todo o trabalho que envolve ali
digamos assim, o procedimento administrativo do inventário, o cartório se remunera com isso. Em que valor, Thiago? Temos as tabelas de emolumentos, cada estado tem a sua tabela, existe um teto, existe um limite, mas o limite aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é de algo em torno de R$ 4.800, salvo engano, né, Thiago? O limite dos custos do cartório para fazer a escritura. Agora, o imposto, o ITCMD, dele vai variar. Ele é progressivo, de acordo com o valor de cada quinhão, né, do que cada herdeiro tem direito a receber. Que varia aí, começando até ser isento, né, pode ser isento, inclusive, até 6%, 8% em alguns estados. Então também temos esse limitador. Então veja só o percentual do imposto, o imposto é o grande, digamos assim, vilão aqui dessa situação, que vai incidir sobre o patrimônio total. Né? É claro que a gente tem o caso da viúva. A viúva não vai pagar imposto sobre a parte dela, porque já é meieira, nos casos em que ela é meieira. Então, o restante, os outros 50%, por assim dizer, da herança, vai ser dividido entre os herdeiros, entre os filhos. A depender da quantidade de filhos, Thiago, o quinhão vai se desdobrar de tal maneira que, inclusive, há algumas situações que o imposto acaba sendo zerado, isento. Mas a regra é essa, mais ou menos 4% do valor a ser inventariado. Depois disso, a gente vai ter ali os honorários advocatícios, que vão incidir, via de regra, sobre o tamanho do patrimônio, mas não só isso. Eu gosto sempre de trazer essa ressalva. Os honorários advocatícios para o processo de inventário, a gente não calcula de forma engessada apenas pelo valor do patrimônio, e sim pela complexidade do inventário. Muitas vezes, né, Thiago, a gente sabe bem disso aqui na nossa realidade, nós temos ali patrimônios muito grandes para serem inventariados, cifras assim, altas mesmo, e se a gente fosse talvez aplicar o percentual da tabela da ordem, ficaria inviável para se fazer esse inventário. Até porque às vezes, deixa eu fazer uma parte, até porque às vezes o patrimônio ele é um patrimônio expressivo, mas às vezes não há liquidez, né? Há propriedades, há imóveis, há, enfim, empresa, né? Mas o dinheiro em caixa nem sempre é suficiente para fazer frente a todas as despesas, né? Exato. E, Thiago, isso é importante a gente estar falando aqui, porque esse vai ser um dos pontos que vão ser levados em consideração por nós, advogados, na hora de dizer para o teu cliente, inclusive, que a via a ser adotada talvez do cartório não seja melhor para ele. Por quê? Porque no processo judicial, no processo de inventário, aí nós temos outros tipos de custos. Nós não temos o custo com a escritura, mas nós temos as custas judiciais. E as custas judiciais do inventário, quem paga é o espólio, não são as partes. Ou seja, o objeto de herança, os bens de herança é que devem ser responsáveis por pagar todos os custos de transmissão. Mas na prática, como tu bem colocou, a gente sabe que não é bem assim, né, Thiago? A gente pega bens imobilizados, de difícil avaliação, como é o caso das propriedades rurais, ou ainda o caso de transmissão que envolve empresas, cotas societárias. É difícil chegar ao valor, há divergência, inclusive, sobre o valor da avaliação. Isso é outra situação que causa divergência entre as partes. E aí, as pessoas não têm o valor sequer para dar início ao inventário. A possibilidade que surge é levar isso para o processo judicial, onde a gente vai pedir um alvará, ou seja, uma autorização, para que se venda algum bem do espólio, para justamente custear o processo de inventário, pelo menos para dar início a ele. Outra possibilidade que a gente usa bastante também é que essas custas judiciais sejam apuradas, e muitas vezes elas só podem ser, de fato, apuradas e liquidadas ao final do processo. Então, lá, quando tiver tudo pronto no inventário judicial, é que vai ser feito o pagamento das custas judiciais. Mas lembrando, né, Thiago, em relação às custas, a gente pode ter outras situações, principalmente as que envolvem imóveis. A gente pode ter ali custas com regularização desses imóveis, abertura de matrícula, o custo do registro do inventário depois no registro de imóveis. Então, são os custos de fato. A gente pode falar vários exemplos aqui, mas a gente só vai conseguir chegar no valor um pouco mais assertivo no caso concreto, observando os bens, vendo qual é a natureza desses bens, para poder aí sim projetar um valor mais assertivo. Mas, Daniel, então a gente poderia assim, resumir, para quem está nos assistindo, que as custas de um processo de inventário, vamos falar processo genericamente, tá? Pode ser o cartório ou o judicial, tá? Processo genericamente. São, então,
os emolumentos do cartório, no caso do inventário extrajudicial, que, como tu bem falou, aqui no Rio Grande do Sul obedece ali a um limite de R$4.800, R$5.000, né? Ou as custas judiciais, se o inventário for judicial. E aí, salvo engano, até quero que tu confirme isso para mim. Aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos, as custas vão incidir sobre o patrimônio total, numa alíquota de mais ou menos 3%. Se eu não me engano, é 2,5%, 2,5%, mais custas ali eventuais de intimação, oficial de justiça, uma coisa assim. Eu gosto de dizer que são 3%, até para o cliente já ficar preparado. Mas tem um limite também. Como? Mas tem um limite também. Tem um limite também que, se eu não me engano, é isso que eu queria te confirmar, se eu não me engano, está em torno de R$50.000, R$48.000. É isso, exato, né? Então, no extrajudicial, a gente vai encontrar ali um teto de emolumentos do cartório de mais ou menos uns R$5.000. E no judicial, quando for o caso, um teto de mais ou menos R$50.000 no Rio Grande do Sul. Exato. Lembrando, como tu bem colocaste, que isso varia de estado para estado, né? De estado para estado. Beleza, então, custas de cartório ou da justiça, o imposto, o ITCMD, que vai variar de estado para estado também, né? Também. A alíquota no Rio Grande do Sul pode oscilar de 0, dependendo do tamanho, se for um patrimônio muito diminuto, até 6%, é isso? 6%. De 3% a 6% no Rio Grande do Sul, né? E os honorários advocatícios. Então, eu acho que, assim, claro, tirando aqueles casos pontuais em que o processo vai demandar outras, daqui a pouco, regularização de imóveis, alguma situação assim, em linhas gerais, eu acho que são esses 3 custos, né? Exatamente isso. Básico, resumindo, são esses os custos. Thiago, enfim, a gente está falando aqui de forma um pouco mais geral sobre o inventário, sobre essa situação dos custos e tudo mais, mas tem uma pergunta que ela é sempre recorrente entre as pessoas, que é o seguinte, entre os herdeiros, evidentemente, que é o seguinte: eu tenho prazo para abrir o inventário? Ou seja, faleceu lá o pai, a mãe, o ente querido, aquele, o autor da herança, como a gente chama. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Eu tenho um prazo para começar a fazer isso? Eu tenho que procurar o advogado imediatamente? Como é que funciona isso, Thiago? Perfeito. O primeiro passo sempre é procurar um advogado especialista, né? E quanto antes isso for feito, melhor, né? Mas vamos assim por um critério objetivo. O critério objetivo, a própria lei, o Código de Processo Civil estabelece, lá no artigo 611 do Código de Processo Civil, que o prazo para se entrar com o inventário é 2 meses. 2 meses, então, do óbito. A partir do óbito tem 2 meses para entrar com o inventário. Só que no Brasil a gente é movido à base de penalidades, né, Daniel? De dizer, 2 meses, ok, mas e se eu não entrar? A gente sempre pensa, né? Tá, mas qual é a penalidade se eu não cumprir o que a lei está me determinando? A penalidade vai ser uma multa que vai incidir sobre o imposto de transmissão a ser recolhido. E a penalidade, para o caso de um inventário não ser intentado dentro do prazo de 2 meses, é uma multa sobre o valor do imposto, né? E aí também, como o ITCMD é um imposto estadual, cada estado regulamenta essa penalidade sobre o imposto para o caso de não cumprimento, então, do prazo de 2 meses. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, essa multa sobre o ITCMD pelo atraso pode chegar até 40%. Né? Por que eu digo pode chegar até? Porque, se eu não me engano, ela começa em 10%, e ela vai aumentando gradativamente de acordo com o tempo de atraso. Quanto mais tempo tu levar para entrar com o inventário, maior vai ser a multa. E no Rio de Janeiro o limite é 40%. No estado de São Paulo, esse limite é 20%. Tu observa que são multas pesadas, né? Então, não vale a pena a gente correr o risco de deixar para entrar com o inventário para depois de 2 meses do óbito, né? Em Minas Gerais, a título ilustrativo, eu trago aqui máximo de 20% também, né? Então tu vê que tu vai ter um imposto a pagar. Vamos ao exemplo do Rio Grande do Sul. Tu vai ter um imposto a pagar de 3% a 6% sobre o patrimônio. Dependendo do patrimônio, pode ser um valor bem expressivo, o do imposto. E tu atrasando ainda o ajuizamento do inventário, tu ainda tem que pagar uma multa sobre o valor do imposto, né? Então, enfim, não sei se eu te respondi, mas objetivamente são 2 meses. E qual é a consequência? Essa multa, que pode ser uma multa bem pesada. A situação é o seguinte: não vale a pena postergar a abertura desse inventário. Muita gente não sabe que existe essa multa, né, Tiago? Que existe esse prazo, na verdade. Verdade. E é um prazo relativamente muito curto, né, Tiago? 60 dias.
A que a pessoa lei está vivendo prevê, luto ainda, é né? muito recente. É. Então tem tudo isso. Por isso que as informações precisam ser bem difundidas, sabe? O que a gente vê muito comumente é as secretarias da Fazenda dos Estados superavaliarem o patrimônio, porque, claro, o imposto vai incidir sobre o valor do patrimônio e quem arrecada é o próprio Estado, né? Então, é claro que eles têm que observar uma certa coerência com a prática do mercado, etc. Mas a gente vê muitas superavaliações, avaliações para maior, justamente para o imposto ser maior, né? E aí o Estado arrecada mais, evidentemente. Né? Perfeito. Claro, cabe impugnação a essa avaliação, a gente vai fazer laudos técnicos, inclusive com avaliação de terceiros, muitas vezes vale muito a pena juntar esses documentos e impugnar a avaliação. E lembrando, né, Tiago, que é importante sim que o advogado se dê conta sobre a impugnação da avaliação quando, evidentemente, tiver condições de fazer isso, porque essa avaliação ela vai impactar em todos os custos do inventário. Vai impactar na base de cálculo das custas judiciais, Verdade. da escritura do tabelionato, se for o caso, e, por consequência, dos honorários locatícios. É verdade, sem dúvida. Também depois lá no registro de imóveis, na hora de registrar os imóveis. Então, essa análise pelo profissional ela é muito importante da avaliação estar condizente com a realidade do mercado. Muitas vezes, os imóveis, nós temos situações, né, Thiago, por exemplo, fazendas. Me recordo muito bem de um caso, era uma fazenda, uma área rural, por assim dizer, bem grande, que a avaliação levou em conta que aquela fazenda seria produtiva se estivesse no auge da sua produção. Só que, na realidade, aquela fazenda não estava mais, porque houve o falecimento do gestor da fazenda e os filhos não tiveram interesse em tocar aquele negócio. Então, nós tivemos ali tinha passivo trabalhista de funcionários, tinha uma série de valores pendentes com fornecedores. Né? As terras não estavam mais sendo produtivas, não estavam mais sendo utilizadas para isso. Então, quando a viúva ingressou no inventário, a avaliação foi lá em cima. Então, nós tivemos que contextualizar isso para a Receita Estadual, dizendo, olha, infelizmente, essa terra não vale o que o mercado pagaria se estivesse em condição. Então, isso derruba a base de cálculo para trazer aí sim para uma realidade mais coerente. Então é isso, né, Thiago? Acho que a gente conseguiu, de uma forma geral, um pouco mais abrangente aqui, falar de aspectos importantes relacionados à parte prática do inventário, à parte prática da herança, que a gente fala muito em tese, muito em teoria, mas no dia a dia, o que importa é que a gente conseguiu trazer o maior nível de detalhes. E, evidentemente, cada caso tem que ser analisado de forma bem minuciosa, para que não haja surpresas no final lá para os herdeiros, eventualmente, que não estavam esperando, achando que estavam recebendo aí um belo de um patrimônio, e algumas vezes é um presente de grego, essa herança aí. Então convido a todos aí, vocês que estão assistindo, se gostarem, por gentileza, deixem aí o like, botem aqui nos comentários as impressões de vocês, se inscrevam aqui no canal, que é importante para a gente continuar produzindo esses conteúdos aqui para vocês, e até o próximo vídeo.